Deuteronômio, os ensinos. Consideramos a primeira etapa de 3 divisões do livro de Deuteronômio, isto é, os capítulos de 1 a 11. O nome Deuteronômio quer dizer segunda lei ou repetição da lei. Isso se faz necessário porque a geração que recebera e ouvira a exposição da lei sináitica já não existe mais. Uma nova geração estava no amanhecer da entrada da terra prometida. Deste modo, esta nova geração tinha necessidade de ouvir a exposição renovada da lei e ouvir e recontar da história do surgimento do povo da própria lei. Paralelamente com esta renovação, a apresentação da história e lei de Deus, inclui-se um desafio para a decisão diante da obra de Deus, o que será visto na terceira parte desse estudo. É um livro caracteristicamente de transição marcada por 4 tipos, áreas de distinção, que são uma transição para uma nova geração. A velha do Sinai já havia desaparecido, que irá ter uma nova possessão, uma peregrinação sem terra para uma ocupação nacional de Canaã, caracterizado por uma experiência, casa em vez de tenda, fixação em vez de peregrinação, alimento variado em vez de dieta desértica e finalmente uma nova revelação de Deus, seu amor, repetidas mais 4 vezes, reafirmado por Jesus aos fariseus. Mateus 22:37, que é a base de toda a lei. Este amor vem de gerações anteriores, pois no capítulo 4:37 Deus diz: porquanto amou os teus pais, não somente escolheu a sua descendência depois deles, mas também te tirou do Egito. Princípio este que o povo de Israel infelizmente não entendeu e que nós hoje também não compreendemos muito, uma vez que não nos detemos em apropriarmos dos princípios da vida do reino de Deus. Para a maioria é mais fácil viver de acordo com as leis e normas e não princípios, pois estes nos responsabilizam diretamente pelo nosso andar. Estes primeiros 11 capítulos, que constituem a primeira parte desse livro, formam o que se chama de seção retrospectiva. Os demais formam para a prospectiva do livro. Esta primeira parte da retrospectiva permite ao povo da transição olhar para trás e para frente, ponderando a ação de Deus sobre ambos. O povo deveria lembrar, refletir e resolver. Daí nós temos retrospectiva, reflexão. Os capítulos 1 a 3 são uma revisão do modo da vida desde o Sinai. Os capítulos 4 e 11 são uma revisão da lei do Sinai. Isso nos ensina que também devemos olhar para trás, refletir e depois olhar para frente e decidir. Assim podemos sempre dar honra e glória a Deus pelo feito e confiar em Deus pelo que está à frente. Por isso o salmista escreve, Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Percebemos que os princípios de conduta e atitude no reino de Deus estão firmados desde os primórdios da história do povo de Deus. A mensagem central desta parte do Deuteronômio é a fidelidade divina, isto é, demonstrado na revisão da vida desde Sinai. Jeová tem sido passado e sempre será futuro, fiel, e a sua promessa, seus propósitos, seu povo, isto é, constitui um fundamental princípio da nossa fé e confiança em Deus. Ele nunca falha. Temos também neste capítulo do livro um fato básico que na realidade está por baixo de tudo ou mais, e com o qual vai o comando básico da lei, declarado nos capítulos 6, 4 e 6.
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. É importante notarmos que o próprio Jesus Cristo nos afirma que este é o pronunciamento fundamental, o primeiro da lei. Marcos 12, 29 e 30. Notemos ainda que ele é ordenado e devemos permanecer em nosso coração. 1:5. O contexto da aliança leva a memória do povo a um tempo, 38 anos no Sinai. 1:6, 4:43. O sermão aprendendo da história do povo de Deus. 1:6, 3:29. Falhas e vitórias no caminho da terra prometida. Importante revisão para o reconhecimento de ação de Deus na história. 4:1:40. Guardar o mandamento de Deus, evitar idolatria, maravilhas diante dos atos salvíficos de Deus, estabelecendo cidade de refúgio, fundamental instrumento de preservação do povo, demonstração da misericórdia divina. 4:44, 6:5. Princípios básicos da aliança. Introdução que situa a aliança no contexto entre êxodo do Egito e a conquista do território além do Jordão. Coração da aliança, os 10 mandamentos nunca anulados no contexto bíblico. O papel desempenhado por Moisés como mediador da aliança, exemplo de Cristo como mediador da nova aliança. O princípio mais fundamental, o amor completo e exclusivo de Deus. Princípios auxiliares da aliança. A total destruição dos cananeus, nenhuma aliança ou casamento era admitido. Isto era necessário para que Israel permanecesse salvo da idolatria, das abominações praticadas por este povo. Jeová como fonte das bênçãos em Canaã, demonstrado no passado através da providência do maná, do não envelhecer e gastar das sandálias e do não achar dos pés. Moisés como mediador da aliança, intercessor, lembrança dos incidentes de rebelião do povo e das várias vezes em que Moisés funciona como intercessor diante de Deus, como isso resultou no renovo da aliança sinática. O amor a Jeová e aos desamparados, fidelidade, o amor a Deus não pode estar divorciado desta maneira, demonstração aos desamparados. Obediência como prova do amor a Deus. O amor tem que se manifestar em termos da aliança. Isto tinha que ser desta maneira. A primeira parte do livro de Deuteronômio nos apresenta uma extraordinária revisão dos atos de Deus na história, como um povo surge planejado por Deus, como Moisés funciona como uma ilustração vivida de Cristo diante da nova geração, a geração da aliança da graça. Vemos aqui também a necessidade primordial de darmos exclusividade a Deus em nossas vidas. Isto afeta tudo o que pensamos, fazemos ou dizemos. Todo o nosso ser, viver, pensar, cultuar, falar, relacionamento, etc. Deve ter Deus, Jeová, como centro exclusivo de tudo e o próximo como beneficiário da nossa postura. Assim, e só assim as bênçãos eternas de Deus fluirão sem fim através de nossas vidas. As festas e as leis. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, abençoa o teu povo de Israel e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia o Senhor teu Deus te manda observar esses estudos e preceitos. Portanto, os guardarás e observarás com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deuteronômio 25, 15 e 16. Esta segunda sessão do estudo sobre Deuteronômio, abrangendo os capítulos 12 e 26, cobre uma parte central no livro que é peculiar quando seu conteúdo é proposto tratando das festas e das leis que o povo deveria manter a seguir. A primeira parte trata dos recursos e das ameaças ao culto de Deus, lembrando que o povo de Israel era na época o único povo com uma religião monoteísta. A segunda parte trata da distintiva do povo de Deus, que destaca o povo de Deus de demais povos. Analisarmos as diferentes subdivisões dessa parte, notamos o seguinte: recursos e ameaças do culto de Deus.
santuário central, sendo Deus um Deus único local para sua adoração, também tinha que ser único e central, seria o lugar da habitação do seu nome. Deuses pagãos e falsos profetas, o povo de Deus era proibido de adotar práticas de culto dos povos nativos à luz da realidade da unicidade de Deus e do seu culto. Preocupação distintiva por animais puro e limpo. Isto era para reforçar o fato de que o povo tinha que se conformar com as definições da pureza de Deus mesmo. Oferta de corações agradecidos, demonstrando o tipo de atitude interior que Deus espera do seu povo escolhido, protegido, abençoado, tributos indispensável para o relacionamento com Deus. Preocupação distintiva pelos pobres oprimidos, instituído uma nova prática de demonstrar a misericórdia e o perdão de Deus. Ofertas e festas do santuário central. Esta era a demonstração das várias formas de dependência e relacionamento do povo com Deus. Em especial estavam 3 festas da Páscoa, Pentecostes, suprimento, proteção, e dos tabernáculos, comunhão e unidade. Distintivo do povo de Deus, oficiais do reino que amam a justiça e são fiéis à palavra de Deus, prevendo o desenvolvimento da história de Israel. Deus assenta as bases para a escolha e prática dos governantes, bem como dos profetas, através das quais haveria de falar ao povo em épocas posteriores. Distintiva da lei civil, uma vez que o povo de Israel se constituía em uma comunidade religiosa, isto por completo, mas ainda vivendo sobre a contingência humana e naturais. Deus colocou uma provisão para que a sua justiça e misericórdia não viesse a ser manchada, instituída a cidade de refúgio. A conduta da Guerra Santa. Como a nação escolhida estava para se envolver em uma guerra de conquista e de defesa contra o povo que se opunha visceralmente a Deus e seu governo, algumas diretivas foram postuladas a fim de que o povo de Deus alcançasse a vitória prevista. Desta maneira, a escolha dos militantes estruturalmente estratégico militar veriam diretamente de Deus. E o povo deveria se enquadrar nas mesmas. Isto porque as guerras eram de Deus com um cunho totalmente espiritual, mas distintiva da lei. Aqui Deus trata dos assuntos matrimoniais e familiares, tão necessário para uma sociedade estabilizada e com valores sólidos para uma educação de filhos segundo os ditames morais e espirituais do reino de Deus. A pureza distintiva, esta parte trata de assuntos já tantas vezes abordados e da manutenção da santidade daquilo que tem a ver com Deus, o Deus santo de toda a santidade, reflexo de todos os ensinos da lei sinática e dos ditames encontrados no livro de Levítico. Relações interpessoais distintivas. Aqui Deus estabelece todas as implicações morais e éticas do relacionamento social de um povo que deveria viver de acordo com uma aliança feita para uma vida baseada na fé. Fica patente nesta parte a diferença interior e exterior de um povo que se chama pelo nome de Deus. Reafirmação da aliança no culto. Isto é um aspecto memorial. Assim que o povo entrasse na terra prometida, deveria instituir uma prática de culto através de determinadas festas especiais, para reconhecer a provisão sobrenatural de Deus, para a manutenção da vida do povo, era a expressão máxima da gratidão. Interlúdio exortativo e narrativo. Após a declaração de um longo corpo de estipulações, o povo foi ordenado a obedecê-las de todo o coração e de toda a alma. A essência era a manutenção de uma comunhão santa e sagrada que deveria expressar louvor e honra ao Senhor dos Senhores e da Seara. Notemos que primeiro Deus lida com o aspecto concernente ao culto que o povo deve prestar a Deus, os recursos que Deus coloca à disposição do povo para a utilização na celebração de um culto que era e deveria continuar a ser diferente de modo distintivo de todas as demais práticas de um culto existente.
Deus, o Deus único e santo, requer uma liturgia, uma preparação, bem como a pureza especiais e perfeita. Assim Deus mesmo se incumbe da orientação, instrução quando a prática do culto e quando a postura interior de cada pessoa que participasse dos cultos. Da mesma forma, e no mesmo contexto, Deus se preocupa com as ameaças possíveis e reais existentes à celebração dos cultos que Deus estava instruindo seu povo. A questão dos deuses pagãos ou ídolos, juntamente com seus falsos profetas, que poderiam influenciar negativamente o povo, culto e atitude de cada um com este respeito. Na segunda parte, Deus trata de mostrar ao povo de como o povo, é distinto, diferenciado dos demais povos da terra. Eles possuem uma lei distinta, de origem distinta. As guerras, todas elas seriam guerras santas, e por isso deveriam ser conduzidos de modo distinto dos demais povos. O povo de Deus deveria ser marcado por uma conduta de pureza que o distinguiria dos demais culturas e religiões existentes. Finalmente, o povo de Deus deveria ter padrões de relacionamento interpessoal distintos de demais povos e culturas. Como nós devemos ser marcados hoje de uma qualidade de atitude e valores morais distintivos que, de fato, verdadeiro, reflitam a santidade de alguém que se chama por Filho de Deus, do vivo em Cristo, os eventos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós, nossos filhos, para sempre, para que observarmos todas as palavras dessa lei. 29. Nesta última parte, o estudo de Deuteronômio, capítulo 27 e 34, veremos fatos e eventos finais das semanas e meses que antecedem a entrada da terra prometida sob a liderança de Josué, sucessor de Moisés. Esta parte se divide em 4 divisões principais que avaliaremos alguns com detalhes. Maldições, bênçãos da aliança. Esta parte reflete o aspecto das sanções em caso de quebra de pontos da aliança com Deus. A reunião em Siquém, um cerimonial de bênçãos e maldições deveria acontecer após a conquista de Canaã, nas proximidades de Siquém, lugar onde o patriarca havia sido encontrado com Deus. Ele seria o primeiro lugar do culto e de lembrança da lei. Maldições consequentes de desobediência de estipulações específicas da aliança. Uma disposição especial havia sido prevista para este cerimonial que lidava com os casos específicos da violência da aliança. Bênçãos advindas da obediência geral da aliança. Esta parte promete prosperidade física e material, reafirmando aos propósitos de Deus de exaltar Israel como povo santo, condicionado à sua obediência espiritual. Maldições advindas da desobediência da aliança. Esta segunda aliança de maldições, cerca de 3 vezes maior que a lista de bênçãos, ameaças com a perda total das bênçãos da prosperidade física e material, mostrando ainda as consequências políticas e sociais. Israel, ao invés de povo exaltado, se tornaria povo servil, escravo, voltariam às condições pré-êxito. Renovo do compromisso com a aliança. Relembrando os atos salvíficos de Deus, é uma situação dos atos de fatos que marcaram a história durante os primeiros anos de peregrinação. Uma antecipação da rebelião de Israel, do julgamento de Deus, seguido da graça divina sobre o arrependimento. É uma visão profética da infidelidade futura do povo, da graça redentora de Deus, que será exercida no futuro distante. Grande desafio da escolha, seguir a Deus e ver ou relembrar morrer. O povo é colocado diante de uma decisão vital antes de entrada na Terra Santa, decisão esta que deveria ser relembrada a cada instante no desafio da vida do povo. O futuro da aliança. Deus é o único e verdadeiro líder do seu povo. Apesar de não haver um compromisso formal, esta nova geração se comprometeu em seguir e obedecer
aliança dada, feita com seus pais. A palavra de Deus é para ser lida e relembrada, uma provisão para o futuro que inclui o sucessor mosaico, Josué, como mediador da aliança, bem como executor da lei. Provisão divina para o futuro, um líder, um cântico, um livro da lei. A provisão futura, além de um líder, inclui um cântico com o propósito de lembrar a nação do compromisso feito com a aliança. Há um registro da lei, a fim de que as gerações futuras pudessem conhecer a vontade de Deus. Cântico de Moisés, conclusão ministerial.